Pessoal, vamos abrir lá no Livro dos Espíritos então. Lembrando que na última live que nós tivemos sobre o Livro dos Espíritos, nós acabamos o capítulo 1 do livro 2, que era o capítulo sobre os Espíritos. Hoje nós vamos iniciar então o capítulo 2, que se chama Encarnação dos Espíritos. Um capítulo muito interessante mesmo, traz mais informações, vai ajudar a gente a entender a importância da reencarnação. Por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui, pessoal, vivendo uma experiência material, vivendo num planeta de provas e expiações? Por que nós estamos reencarnados neste momento em especial, que a Terra está passando tantas transformações tão profundas? Eu acho que o estudo desse capítulo aqui vai fazer a gente entender muita coisa, mesmo que talvez a gente não consiga falar, explicar, mas no nosso íntimo a gente vai entender muitas coisas, né? Muitas coisas vão fazer sentido. Nós vamos entender então essa dinâmica da reencarnação, como que ela vai, qual é o objetivo, por que nós reencarnamos, né? O primeiro tópico aqui já é esse, o objetivo da encarnação. E hoje nós vamos estudar as questões 132 e 133. Eu deixei só essas duas para hoje, pessoal, porque elas são mais extensas. Então, eu deixei só essas duas para na live da semana que vem nós já entrarmos no tópico sobre a alma. Aí nós vamos falar especificamente sobre a alma, como ela se prepara então para esse momento da encarnação. Tá bom? Vamos lá então? Quem tiver o livro aí, o Livro dos Espíritos e também Filosofia Espírita, vamos lá então. Vamos lá, capítulo 2 então, Encarnação dos Espíritos. Primeiro subtítulo aí, Objetivo da Encarnação. Questão 132. Eu vou fazer uma leitura e aí a gente vai voltando então para a gente ir comentando e depois a gente entra na análise de Miramês sobre essa questão. Combinado? Então vamos lá. 132. Kardec então pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então Kardec foi direto aqui, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos precisam ainda encarnar, né? Passar por uma experiência na matéria, na carne? E aí a resposta diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Só essa frase aqui, né, pessoal? A gente já daria para a gente comentar muita coisa. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Então nós temos a necessidade ainda, né, de passar pela encarnação para a gente alcançar o objetivo maior, que é comum a todos nós, que é chegar então à perfeição, né? Aquela primeira categoria lá que nós estudamos na questão 100 da escala espírita, né? Então olha só. E aí ele continua. Finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Pessoal, o que é expiação? Nós ainda temos necessidade de expiar, né? De passar pelas provas também. Expiação é aquela prova, é aquele momento que a gente aceita uma nova encarnação, uma nova vida, né? Uma nova experiência, para a gente expiar o que nós deixamos lá atrás, o que nós não fizemos de bem lá atrás, o que nós prejudicamos o outro, aquilo que nós direcionamos ao outro, fica ali aquela marca no nosso perispírito, né? E a gente vai caminhando e aquela marca continua ali. Essa marca nos impede de evoluirmos. Então, a expiação, nós estamos neste momento, a Terra neste momento é um planeta de provas e expiações. Quer dizer, espíritos ainda necessitados de viver essas provas e essas expiações são direcionados para cá. Tem uma ligação direta com a Terra
para justamente viver essa experiência da expiação e das provas. Por outro lado, também, como diz aqui na resposta, tem um outro caráter que é o caráter da missão. Então, alguns além, né, de expiar, de vencer as provas, né, ainda tem também essa característica de ser uma missão. E aí nós vamos entendendo isso ao longo aqui da resposta. A nossa amiga Sônia colocou para nós que seria para corrigir algo. Isso mesmo, também a gente pode olhar a expiação por esse lado da correção, né? Algo que nós fizemos lá atrás, geralmente direcionado a outra pessoa, um mal mesmo que nós fizemos, e nós ainda temos essa necessidade da reparação. Nós viemos expiar, né? Expiações e provas. Aqui é o planeta justamente para isso mesmo. E aí, continuando aqui a resposta, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. Pessoal, então, olha só, para chegar à perfeição, essa perfeição que todos nós almejamos, todos nós caminhamos rumo a essa perfeição, uns mais rápidos, outros mais devagar, alguns estacionados, né? Mas para chegar a essa perfeição, a gente deve então sofrer essas vicissitudes da existência corpórea. Porque é nisso aí que vai consistir a nossa expiação. E o que é vicissitudes? Eu tive a curiosidade de puxar aqui, eu até anotei no meu livro mesmo, o que seria vicissitudes, para a gente entender mais a fundo, né? O que seria então essas vicissitudes da existência corpórea? O que a gente passa durante esse processo da expiação? Olha só, vicissitudes são aquelas sequências de mudanças ou de transformações, né? Variações, reveses ou circunstâncias contrárias e desfavoráveis. Nós estamos rodeados disso, né, pessoal? Mudanças, transformações muito intensas, muito rápidas. O mundo está aí, né, pessoal? O ano de 2020 passou, nós já estamos no ano de 2021. Hoje já é dia 5 de janeiro. Parece que até janeiro já está acelerado, né? E então é isso, essa sequência de mudanças. Eu acho que esse próprio momento que a gente está aqui, encarnado, já é uma grande expiação coletiva para todos nós, né? Para a gente tentar entender, buscar como atravessar esse momento de intensas mudanças, de intensas transformações, esses reveses que acontecem, essas circunstâncias contrárias, né? Parece que tem muita coisa ruim acontecendo, e aí a cabeça da gente parece que vai dar um nó, né? Então isso faz parte, né, das vicissitudes da existência corpórea, e nisso consiste a expiação. Então, por um lado, a gente pode olhar, só abrindo um parêntese aqui bem rapidinho para a gente continuar, abrindo parêntese que a expiação a gente pode olhá-la por uma ótica individual, né? Quer dizer, aquilo que o espírito tem necessidade de expiar, que ficou lá atrás, um erro lá de trás, que ele tem a oportunidade de vir e corrigir na matéria, né? E também a parte coletiva. Nós estamos vivendo uma expiação aí, de uma certa forma, coletiva, o mundo inteiro, né? Todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos sofrendo consequências do momento que a gente está vivendo. E aí uns vão melhorar, uns vão aproveitar, uns vão refletir, uns vão acordar, uns vão buscar alguma coisa de positivo para a vida, uns vão querer mudar para melhor, outros não. Então vai partir, claro, de cada espírito, de cada entendimento, de cada mentalidade, de cada nível evolutivo aí, de como que a gente vai realmente aproveitar essa oportunidade ou não, né? Então só abrindo esse parêntese aqui para a gente entender esse contexto individual e esse contexto também coletivo. Seguindo aqui a resposta, né? Os espíritos continuam. A encarnação ainda tem outra finalidade, olha só, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. Olha que bonito a gente pensar nisso, né?
E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então olha só, uma outra finalidade, não é só, né, expiação, não é só prova, não é só a missão, né, espíritos que aceitam passar por uma experiência reencarnatória como missão para nos ajudar, para nos auxiliar, mas também essa outra finalidade aqui, né, que é a de colocar esse espírito, né, aperfeiçoar esse espírito para ele ter condições então de encarregar-se de sua parte na obra da criação. Pessoal, eu acho que eu já comentei isso aqui em algumas outras oportunidades, como eu acho que nós somos co-criadores. Nós somos criaturas, né? Nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus, mas nós também temos a capacidade, a potencialidade de sermos co-criadores. Quer dizer o quê? Nós podemos então cooperar com Deus na sua criação. Como que a gente faz isso? A gente pode preservar a natureza, a gente pode fazer o bem sem olhar a quem, a gente pode viver os ensinamentos que Jesus traz no seu Evangelho. Então há inúmeras possibilidades que nós temos de cooperar, de co-criar, né? Ele usa aqui a palavra encarregar-se de sua parte na obra da criação. Quer dizer, nós podemos contribuir com a criação de Deus que já está aí colocada, já está posta. E aí como que nós podemos fazer isso? E aí ele fala que é para realizá-la, então, né, essa participação, essa cocriação, ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para a partir desse ponto de vista executar as ordens de Deus. Vocês já pararam para pensar, pessoal, quando vocês assistem um filme, quando vocês escutam uma música, quando vocês assistem uma peça de teatro que mexe muito com a gente, que mexe com as nossas emoções, que chega, sabe? Que bate lá no fundo e a gente consegue tirar uma boa reflexão, a gente consegue entender melhor o mundo, entender melhor a nós mesmos. Será que não é isso aqui também um pouco do que ele está dizendo? Instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então alguns espíritos têm a capacidade de vir para movimentar essa matéria que é essencial a esse mundo, para que ele também, a partir desse ponto onde ele está trabalhando, onde ele está alocado, ele possa executar as ordens de Deus. Então imagina quando a gente escuta aquela música muito bonita, que nos eleva, né? Que nos inspira, que nos traz bons sentimentos, que nos traz uma outra atmosfera. Será que não é isso? Eu me veio isso agora para a gente fazer essa ponte. Eu não sei vocês se isso tem um pouco de sentido, mas para mim faz um pouco de sentido assim, né? Da gente pensar que há espíritos que vêm com essa capacidade e deixam, né, realmente essa marca, esse instrumento que ele fala aqui, que está em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Olha tanto que uma música bonita, uma música... eu não vou citar aqui tipos de música, mas aquela música que a gente se sente bem, que eleva a nossa alma, que nos passa algo positivo, algo bom. Será que aquele espírito que veio, né, e reencarnou aqui e deixou essa marca? Nós estamos comemorando agora, lembrando agora, os 250 anos de Beethoven, né? Então, ontem mesmo eu estava ouvindo e eu acho que por isso que eu estou fazendo essa ponte aqui. Será que esses espíritos, né, não vêm então com e deixam essa contribuição que dura aí séculos, né, milênios? Olha lá os antigos, lá os gregos, né? Enfim, deixam toda essa herança positiva, essa matéria essencial que a gente consegue então absorver como algo divino, como algo bom, como algo positivo para as nossas vidas, né? E aí ele finaliza: e dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então esses espíritos que vêm, trazem essa contribuição para a humanidade, também é uma forma deles progredirem, deles avançarem rumo a essa perfeição que todos nós estamos fadados a um dia chegar, né? Estamos caminhando para isso.
E aí Kardec faz um comentário aqui logo depois dessa resposta. Ele diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem na mesma ação um meio de progredir e de aproximar-se dele. E qual que é esse meio? Esse meio é a própria reencarnação, a encarnação em si, né? É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então olha que comentário interessante, como que Kardec complementa essa resposta que os espíritos deram, né? Deixa eu voltar um pouquinho que eu acho que vale a pena. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem na mesma ação um meio de progredir e de aproximar-se dele. Então, nós somos essa ação que nós temos capacidade de exercer, pessoal. Ela é também necessária à marcha do progresso, à marcha, né, que caminha o universo, a criação de Deus. E aí Deus, então, na sua sabedoria, como Kardec coloca aqui, quis que eles encontrassem nessa mesma ação um meio de progredir. Então, nessa mesma ação de marchar, de impulsionar esse progresso, eles também encontram um meio de progredir e de aproximar-se dele. Muito interessante, né? Esse ponto aí, como que Kardec avalia, como que Kardec traduz para nós também esse olhar múltiplo da encarnação, né? Antes de entrar na análise de Miramês sobre essa questão, eu vou ler o comentário aqui do nosso amigo César. Aliás, da Elvira primeiro, Elvina Pina. Tudo é solidário na natureza. Que lindo, tá vendo? Tudo tem... Se a gente prestar atenção, tudo se encaixa, né? Tudo é muito... Tá muito ali vivo pra gente poder entender. O César colocou para nós aqui: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Olha só que bonito, né? Essa referência que ele traz do livro Consolador de Emmanuel. Esse trecho aqui realmente é muito interessante, viu, pessoal? Quem tiver curiosidade depois de dar uma olhada, é a parte que ele fala sobre os artistas, né? Isso mesmo. Alcançando da Terra para o infinito, né? Então parte dessa experiência aqui, que eles tiveram oportunidade, para o infinito. E aí realmente é um meio para eles progredirem também. A Michele, a própria leitura dessa obra já nos eleva, com certeza, né? Já é uma forma da gente despertar para essa cocriação aí com Deus. Pessoal, vamos então entrar na análise de Miramês sobre essa questão 132. Quem tiver o livro aí, Filosofia Espírita, que é o livro que a gente está estudando, a coleção que a gente está estudando, nós já estamos no volume 3. Quem tiver aí com o livro, capítulo 30, lá na página 71, e quem não tiver o livro pode acessar no site, o livro dos espíritos comentado.com, e aí vocês clicam exatamente na questão 132 que aparece o texto para vocês, tá bom? Vamos lá então, olha só o que Miramês vai então comentar com a gente sobre essa questão. O capítulo se chama Reencarnação. Ele vai começar dizendo o seguinte: o objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo o que sai das mãos de Deus conduz latentes valores morais e imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e de amar. Olha só, necessidade de progredir e de amar. Nós ainda temos tanta necessidade, né, pessoal? Desse progresso, dessa evolução e também, claro, do mandamento maior do Cristo, que é o amor, né? Então, quando Miramês diz aqui, o objetivo da reencarnação é o despertamento. Então, o primeiro ponto, né? Se a gente for
Se a gente fosse elencar, o primeiro objetivo é esse despertamento. Aí depois desse despertamento a gente pode então elencar essas outras opções aqui, que a própria resposta dos Espíritos nos dá, que é com relação à expiação e provas, né? Com relação à missão e também com relação a a nos dar condições da gente encarregar-se de parte da obra da criação, né? E aí então ele segue: tudo sai das mãos de Deus, tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. Então nós estamos aqui também para a gente poder exercer esses valores imortais. Que valores são esses, pessoal? Os valores imortais são os valores correspondentes, né, às leis divinas, são os valores que o Cristo veio nos ensinar, os valores que estão presentes no Evangelho, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente reflete todos os dias. Então está no Evangelho esses valores imortais, e que a gente passa pela oportunidade da reencarnação para poder despertar esses valores em nós, né? E aí ele fala sobre o tempo, né? O tempo em que vai se encarregar de formar meios e juntar, né? Criar métodos de acordar as almas. Então a gente sabe que pouco a pouco, né? A cada experiência, a cada encarnação, a cada momento, a gente vai dando um passo. A gente não vai se tornar de onde nós estamos agora, nós vamos chegar lá no topo da escala espírita que nós estudamos lá na questão 100. A gente vai pouco a pouco ascendendo, a gente vai pouco a pouco acordando, despertando, né? Vivenciando esses valores imortais, os valores que o Cristo nos ensinou, né? Nós ainda não conseguimos vivenciá-los na sua totalidade, por isso nós estamos aqui, justamente para que a gente possa formar esses meios, juntar esses métodos, né, para que a gente possa acordar para a importância da vivência desses valores. E aí ele vai seguindo aí, lá na metade do segundo parágrafo, ele diz o seguinte: Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Então olha só, Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Quer dizer, pessoal, nós fazemos parte, nós temos a oportunidade de escolha, nós podemos escolher, nós podemos direcionar a nossa caminhada, né? a nossa trilha. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos coloca a encarnação e a reencarnação, claro, como essa ferramenta, como essa oportunidade. E aí cabe a nós, né? Cabe a nós, então, tirar o proveito, aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. Fazer o que nós precisamos fazer por nós mesmos. Ele fala bem aqui, acho interessante, né? Que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos cabe, que a fé nos faculta. Então aquilo que devemos fazer, pessoal, a gente não passa para o outro, né? Aquela tarefa que é nossa, que nós viemos desempenhar, a gente não consegue passar para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o marido, para a esposa, para ninguém. É nossa tarefa, né? Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação, até aos espíritos puros que o cercam dispostos a fazer a sua vontade. Então, desde a criação, né, desde quando Deus nos cria, até o momento que a gente atinge lá, nós ainda vamos chegar lá, né? Mas há espíritos que já chegaram lá, que já estão em um nível, né? Lá da primeira categoria dos espíritos puros. Então, desde aquele que é criado até aquele que já está lá no seio de Deus, possui, claro, essa vigência do Pai, esse olhar do Pai. Por
Por isso que ele fala, né? Deus nunca se esquece da sua paternidade. Então ele olha por todos, daquele que está começando até aquele que já alcançou o objetivo, que é a perfeição. E aí ele segue aqui, no terceiro parágrafo, tá? Ele vai dizer o seguinte: os espíritos se originam do mesmo princípio único, né? Isso aí a gente já falou em outras oportunidades. Tocados com o mesmo amor pela divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. Neste entendimento, os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os seus filhos. Por que é importante a gente falar isso, né, pessoal? Para a gente não cair naquela ideia, aquela falsa ideia de que existe privilégios, né? Ah, Deus gosta mais de um do que do outro. Deus deu saúde para um, Deus deu riqueza para um e não deu para o outro. Porque se a gente achar que é assim, pessoal, realmente vai ficar muito difícil, né? E não é isso, a gente sabe que não é assim. Como ele bem coloca, né? Os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. Então, uns se revoltam, uns alimentam ódio por muito tempo, uns têm maior dificuldade, uns são mais apegados à matéria, uns não cuidam, né, da saúde física e espiritual que possuem e deixa realmente a Deus dará, né, entra no piloto automático. Então, tem situações e situações, por isso que ele está dizendo aqui, né, com reações diversas. Tem uns que caem, que erram, mas se levantam, reconhecem, né? Buscam a fé, buscam viver o amor e a caridade pregado pelo Cristo. E aí isso tudo vai contribuindo para a elevação, para a evolução, para a gente chegar um pouquinho mais perto do nosso objetivo final, que é a perfeição, né? Ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os seus filhos. Então, aqueles espíritos que já estão, né, que já passaram por incontáveis milhares de encarnações para quitar débitos, para progredir, para passar pelas provas, pelas missões, enfim. Aqueles que já estão lá, eles passaram por todo o processo que nós ainda estamos passando. Por que nós ainda estamos passando? Porque nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos deixando os nossos erros para trás, nós estamos aprendendo a reconhecer quando a gente erra, né? A mudar o nosso padrão, o nosso comportamento, a nossa visão. A gente está aprendendo a ter uma visão mais coletiva, apesar de ser difícil ainda, né? Nós ainda temos essa dificuldade. E aí assim vai. Agora, esses espíritos já passaram por todo esse caminho que nós estamos passando. Estão lá na frente, mas a maioria deles, né, pessoal, estão aqui próximos da gente, nos amparando, nos ajudando, nos orientando, torcendo por nós, né? As equipes espirituais aí que trabalham incessantemente, a gente sabe, em socorro à humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada. Então, a gente sabe que eles estão lá na frente, mas estão cuidando também da gente que está na retaguarda, que ainda vai chegar nesse objetivo comum, que é a perfeição, né? Continuando aí, lá no último parágrafo, olha só o que ele vai dizer no último parágrafo, pessoal. Eu tinha selecionado um trecho aqui, mas na verdade é um trecho maior um pouquinho. Olha só o que ele vai dizer aqui para nós. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades que, quando adultos,
passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, que é que eu estava falando agora, né? Como compensação pelo que recebemos. É lei, nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. Olha só também, né, pessoal, a gente olhar a importância de se entender a reencarnação, porque ela nos mostra que não existe a morte, né? Então, o espírito desencarna, fica um período no plano espiritual e em outro momento ele, com a permissão de Deus, ele vai ter oportunidade de retornar à matéria para continuar, claro, o seu processo evolutivo, dentro das experiências que são necessárias, dentro das vivências que ainda esse espírito tem necessidade. E aí, então, a gente consegue entender também por esse lado, né? Quanto é importante a gente olhar para isso e pensar, nossa, é uma prova de que não existe a morte. Então, se o espírito vem, encarna, desencarna, retorna e depois reencarna de novo, é porque a morte, o fim, né? A aniquilação total, ela não existe. Nós somos seres eternos. E isso nos traz muito conforto, né? Nos traz muita consolação. Principalmente quando alguém próximo a nós desencarna, um familiar, um amigo, alguém que a gente conhece. Talvez a gente nem tenha amizade muito próxima, mas às vezes a gente fica sabendo, a gente sente também. Então, pra gente se lembrar, né? Que a reencarnação, ela é essa oportunidade também da gente se lembrar, nossa, não existe a morte, nós não acabamos, né? Nós não deixamos de existir, nós retornamos à pátria espiritual, que é a verdadeira morada, e a gente vai se preparar para uma futura experiência na matéria também, né? Pessoal, muito interessante, né? Essa visão, esse comentário que ele traz, porque vai fazendo a gente aprofundar um pouco mais, vai trazendo um pouco de reflexões que vai contribuindo para a gente entender a questão do Livro dos Espíritos, né? Então, realmente, é um texto que muito contribui para a gente nesse estudo aqui do Livro dos Espíritos, né? Nossa amiga Cida, lá de Caruaru, esse estudo é uma bênção, obrigado, viu, Cida, pela presença. O nosso amigo Juvenal, ele disse aqui: buscar o conhecimento espiritual nos eleva ao mais alto grau da perfeição. Então, olha só que oportunidade bonita que a gente tem aqui, né, de estarmos aqui juntos, reunidos, para um estudo, esse estudo que vai contribuir para o nosso conhecimento, para a nossa vivência, vai nos trazer reflexões muito importantes, que talvez em outro momento, em outra sintonia a gente não consiga alcançar. Então vai ajudando realmente a gente a galgar passo a passo na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pela contribuição aí de vocês, muito bom. A Ruth Moura também, belo texto. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão 132? Fiquem à vontade. Hoje o nosso horário tá mais tranquilo, a gente não vai correr tanto. Nossa amiga Adriana colocou para nós aqui: a reencarnação é a assinatura do amor de Deus por nós. Olha que bonito. Gostei bastante. Assinatura do amor de Deus por nós. Realmente, né, pessoal, é aquela chancela, é aquela permissão. Vai, meu filho, você vai ter mais uma chance, mais uma oportunidade de melhorar, de crescer,
de buscar por si, né, por nós mesmos, pelo nosso mérito, a nossa evolução, né? Muito bonito. Quero até anotar depois essa frase, para não esquecer. O Tainan diz para nós aí: gostaria de saber se um espírito milenar pode reencarnar, não aceitando a reencarnação. Tainan, sobre essa dúvida, eu quero aproveitar para indicar um livro que nós já estudamos ele praticamente inteiro aqui nas lives, que é o Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. É um livro assim, eu não tô com ele aqui agora. Tô olhando aqui na minha biblioteca para ver se eu vejo, não tô vendo ele aqui. Mas é um livro pequeno e muito interessante. O texto são capítulos curtos, mas assim, que traz um pouco dessa... Ele explica, né, como é que é o processo reencarnatório, o planejamento, como que acontece a ligação do espírito com a matéria após a fecundação, enfim. É um livro que vai te ajudar a entender muito isso. Agora, com relação à sua pergunta, o livro se chama Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. E esse vale a pena você ler. Eu quero ver se eu consigo acessar os arquivos aqui antigos, pessoal, e postar as lives que a gente fez sobre esse livro. Porque foram lives assim, muito interessantes. E é um livro que vale a pena, né, a gente estudar, claro. Mas respondendo a sua pergunta, Tainá, há algumas reencarnações que são compulsórias. E aí, nesse livro também dá os exemplos, né? As reencarnações por expiação, por prova, por missão. Ele vai explicando aí. Agora, tem espíritos que não querem, né? E às vezes isso depende de vários fatores, tá? Mas assim, tem espíritos que não têm condições nem de fazer o seu planejamento encarnatório. E aí eles reencarnam, né? A espiritualidade, a equipe espiritual prepara aquele planejamento que ele precisa cumprir e ele reencarna, porque muitas vezes é melhor ele reencarnar do que ele ficar no plano espiritual devido até as vibrações, enfim, né, os assédios que ele recebe. Mas assim, eu acho que para você ter uma resposta mais completa, estuda esse livro que você vai gostar bastante e vai ajudar muito a compreender os tipos de reencarnação. Mas a gente tem que se lembrar também, né, aproveitando a pergunta do Tainan, pessoal, que para nós às vezes a gente consegue muito delimitar. É um espírito mau, é um espírito bom, é um espírito mais ou menos, é um espírito leviano. Às vezes a gente coloca rótulos, né? Mas para Deus não vai utilizar rótulos, né? Deus permite aquele espírito passar pela experiência. Agora, se ele foi bom, foi mal, isso depende, né, claro, da necessidade que ele tem. E, claro, Deus vai permitir que ele passe por uma nova experiência. Alguns ficam muito tempo sem reencarnar. Alguns perdem até a forma, né? Enfim, tem vários casos aí que a gente pode estudar. A gente pode até ver alguns livros que falam especificamente desses casos para ajudar a gente a entender. Igual o César está colocando aqui, né? Não existe respostas fixas. Tudo depende de inúmeros fatores. Agora os livros, né? A codificação vai ajudando a gente a entender, né? Vai dando ali nortes para a gente entender. Tá bom? Eu vou ver se é possível a gente então disponibilizar as lives, tá, Tainã? Eu vou ver se como é que tá, se eu tenho todas. E faltou realmente postar lá no nosso canal no YouTube. Combinado? Pessoal, mais alguma dúvida? A gente pode passar para a próxima questão. Fiquem à vontade. Podemos passar então? Vamos avançar então? Vamos lá então, questão 133, Livro dos Espíritos então.
Kardec pergunta então na questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem têm necessidade da reencarnação? Então olha só, vamos entender essa pergunta aqui, né? Os espíritos que desde quando eles foram criados, pessoal, então olha só, Deus criou, né? Deus está criando nesse momento, mas Deus criou os espíritos. E aí, todos partem da mesma... do mesmo começo, do mesmo ponto, né? Para a gente poder, então, vivenciar as experiências. Agora, tem espíritos que desde quando eles foram criados, pessoal, eles já, então, seguem aquela trilha do bem. Eles não experimentam mal, eles não vão lá, erram, depois consertam. Eles já, daquele começo, eles já seguem aquela trilha do bem. Eles já vão passando pelas experiências, firmes no bem. Então, realmente, essa pergunta ela faz sentido para a gente poder entender se esses espíritos, então, que trilharam sempre esse caminho do bem, eles têm a necessidade de reencarnar? Pessoal, então, segura um pouquinho aí, a 133, vamos voltar aqui. Tem duas perguntas, rapidinho. Tainã, qual o nome do canal? Tainã, pesquisa por Estudo Espírita, ou então coloca o Livro dos Espíritos por Miramês que aparece. Isso mesmo, Aula Espírita, obrigado. É o João que tá aí? Colocando Estudo Espírita, aliás, escreve o Livro dos Espíritos por Miramês no YouTube que vai aparecer, tá bom? E aí vocês podem navegar pelas playlists que estão lá separadinhas, tá? Por tema, por livro, por assunto. Fica mais fácil, tá? Deixa eu responder uma pergunta da G aqui. Ela diz o seguinte: Edu, quanto aos abortos espontâneos, como fica a questão da reencarnação? Pessoal, também é algo que a gente não pode generalizar, né, gente? Existem inúmeros fatores aí. Agora, eu já ouvi casos, já ouvi situações, já ouvi relatos de espíritos que recuam na hora. Eles fizeram o seu planejamento, às vezes, muitas vezes até participaram, ou não também, depende de cada situação, mas já estavam com o planejamento pronto, a família escolhida, e aí eles começam o processo, né, de reentrada na matéria, que é a gestação, a fecundação e a gestação. E aí, pessoal, há um recuo, que eu já ouvi falar isso em alguns casos. Não, a gente não pode generalizar. E aí acontece o aborto espontâneo, né? No caso, quando é espontâneo. Ou então, pessoal, também passa pelas provas da mãe. Então, são situações assim que a gente tem que analisar caso a caso, tá bom? Não dá pra gente falar que todo caso é a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem que ter cautela, cuidado. A gente pode entender várias situações que já aconteceram, que a gente sabe que pode acontecer, mas não é uma receita, né? Não é algo não é matemática. Então vamos lá? Vamos retomar a questão 183. Então, resumindo aqui a pergunta, né? Esses espíritos que já sempre seguiram no bem, eles têm necessidade de reencarnar? A resposta que os espíritos colocaram é o seguinte: todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho, por conseguinte, sem mérito. Então, pessoal, e aí Kardec continua aqui, né? Ele dentro da mesma questão tem a letra A, né? Tem outra pergunta dentro da mesma pergunta. Então, olha só, Kardec aí continua.
Mas então, de que adianta aos espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Olha que interessante. Como que Kardec aqui foi perspicaz, né, pessoal? Ele recebe aquela resposta, né? Todos são criados simples e ignorantes, instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Então, a vida corpórea aqui, pessoal, é uma oportunidade da gente se instruir, da gente aprender. Deus, que é justo, não poderia conceder felicidades a uns sem sofrimento e trabalho, e por conseguinte, sem mérito. E aí, Kardec continua, mas então, de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem se isso não isenta dos sofrimentos da vida corpórea? É igual quando acontece alguma coisa, né, pessoal? Às vezes a gente fala assim, a gente tem mania, né, de falar assim: nossa, mas aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa, né? E aí acontece aquelas tribulações da vida, aquelas situações difíceis, né? Aqueles tormentos, aqueles sofrimentos que todos nós estamos submetidos de alguma forma. Nós não estamos totalmente livres. Ah, porque eu sou espírita, porque eu tenho entendimento, um pouco de entendimento da vida espiritual, um mínimo de entendimento, então quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou passar pelas provas, que eu não vou passar pelas expiações. Não é isso, né? E olha o que os espíritos responderam então a Kardec quando ele pergunta: então de que adianta, né, eles terem seguido a rota do bem se isso não vai isentar eles dos sofrimentos da vida corpórea? E aí os espíritos respondem: eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições tem, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes desses defeitos. Então vamos voltar aqui um pouquinho, pessoal. Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Então aquele que iniciou lá a sua caminhada como espírito no bem, e segue no bem, passando por tantas tribulações, por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, e continua do bem, ele continua, né, passando por... Ele continua firme no bem. E aí a resposta é essa, né? Eles chegam mais rapidamente ao objetivo, que é a perfeição. Além disso, os sofrimentos são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos sofrerá. Então, de alguma forma, pessoal, todos nós estamos... aqui a gente não deve pensar em questão de bem, de mal. Fulano fez mal, fez bem. Não é isso. Isso vai muito além, isso é muito mais profundo. Por quê? Porque pega toda a nossa caminhada. E aí a gente não sabe o que está para trás. A gente sabe um pouquinho de agora. E olha que a gente nem sabe tudo, né? Às vezes a gente aponta para o outro, né? O outro fez isso. Mas a gente não... Muitas vezes a gente não sabe. A gente, né, tem uma visão muito ainda... muito de julgar, né? Muito... Mas enfim... E aí, olha só, esses tormentos da vida que ele está falando aqui são consequências da imperfeição. Então, às vezes, aquela pessoa boa, né, que a gente olha que são pessoas boas, são pessoas... Às vezes lá atrás, lá em algum outro momento, tem aquele pedacinho ali que precisa resolver, né? E aí a pessoa resolve. Aí vem aquela experiência, vem aquela prova, que às vezes a gente fala: nossa, mas fulano, né? A gente ainda tem isso, né, de ficar um pouco chocado. Um pouco de... A gente lamenta também, né? A gente fica um pouco... Enfim. E aí... Então a gente precisa entender que tem essas imperfeições ainda um pouquinho lá de trás que a gente ainda não sabe. Por mais que o espírito ele seja mais bom, né? Exerça mais o bem do que erre. Vocês entendem essa... Pessoal, alguém tá falando que tá chiando aqui. Pra mim tá normal. Como é que tá aí? Melhorou?
Deve ser o microfone aqui, deixa eu dar uma olhada rapidinho, pessoal. Melhorou? Vocês conseguem ver bem? E aí? Melhorou um pouquinho? A Michelle tá aí com a gente, que bom. É o microfone, né? Deve ser, pessoal. E aí, tá muito ruim? Eu continuo? Me dá um toque aí. Porque eu faço sem o fone, então eu não sei. Melhorou, então tá bom. Ai, que ótimo. Então, pessoal, voltando aqui. Deixa eu ver, tem uma frase da Michelle aqui. A dor é veículo de consciência, né? É uma frase do Buda, né? De Buda. Realmente, né? A dor é um veículo de consciência. E a gente vai aprendendo isso, né? A dor, ela vem, ela mexe com a gente, ela desperta alguma coisa. E a gente tem que procurar, né? Aprender a despertar essa consciência nossa. Para que a gente possa realmente avançar e não paralisar, né? Ai, pessoal, que pena que tá chiando, mas... Se tiver muito ruim, vocês me avisam, então, tá bom? Deve ser alguma falha no microfone, alguma coisa. Então vamos lá, pode continuar. Voltando aqui, né? A resposta. E aí, pessoal, o que também é interessante da gente pensar nessa questão 133 é o seguinte, né? Que por mais que o espírito, né, desde lá da sua criação, ele vai seguindo essa rota do bem, ele não se desvia dessa rota do bem, por mais que aconteça coisas, experiências muito difíceis, muito marcantes. Ele tá ali, ele segue. E aí, o que essa questão vem mostrar pra gente? Vem mostrar que nós fomos criados simples, ignorantes, e que Deus não vai privilegiar um ou outro, né, pessoal? Deus vai deixar com que a gente passe pelas experiências que nós temos em necessidade. Deus é justo, né? Como ele fala aqui, Deus é justo, não poderia conceder felicidades a um sem sofrimento e trabalho, e conseguinte sem mérito. Então, se o espírito não faz o mal, ele faz o bem, ele está no bem, ele está trilhando o bem, então ele está trabalhando, ele está plantando, né? Ele está realmente criando possibilidades de lá na frente, em outra oportunidade, em outra reencarnação, ele colher esse bem que ele está plantando. Mas ele não fique isento, como a gente viu aqui. Vamos entrar então na análise que Miramês faz, depois a gente abre alguns minutinhos para as perguntas e a gente debate um pouquinho. Pessoal, como é que tá aí? Melhorou? Tá muito ruim? Deve ser algum problema no microfone. Como é que tá aí, pessoal? E agora, melhorou? Me dá um toque aí de como que tá. O chiado ainda continua? Melhorou. Então tá bom, pessoal. Que ótimo, então. Então vamos lá. Que bom. Obrigado a vocês que estão me dando retorno aí. Então vamos lá. Pessoal, então, na coleção Filosofia Espírita, capítulo 31, Lei Universal, que vai analisar a questão 133. Que ótimo. Então vamos lá. Então vamos seguir. Obrigado. Que bom, vamos lá então. Miramês então vai analisar a questão 133. Olha o que ele vai dizer então para nós.
lá no segundo parágrafo, tá? Ele vai dizer o seguinte: o espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las porque são imutáveis. Suas leis aqui, pessoal, tá maiúsculo, tá? E então isso indica que são as leis de Deus, as leis divinas, tá? O sábio é aquele que procura descobrir as suas leis, maiúsculo, né? E segui-las porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez repetimos: todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprendemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Pessoal, esse ponto aqui eu acho muito interessante, porque nós espíritas nós somos muito cobrados nesse sentido. Como que eu vou explicar? Deixa eu buscar aqui uma forma de explicar isso melhor. A gente passa, claro, a gente não está isento às provas, às tribulações da vida, às dificuldades, enfim, né? A gente está suscetível aí a todas as experiências que são possíveis no planeta Terra. Nós não somos seres especiais, à parte, e enfim, né? Isso aí a gente consegue entender. Agora, algumas pessoas nos cobram, pessoal, por quê? Quando a gente passa, por exemplo, eu vou dar um exemplo da perda de alguém muito querido. E se uma pessoa que é espírita, que estuda a doutrina, ou então às vezes até é médium e tudo mais, né? E passa por essa experiência de perder alguém muito próximo. E essa pessoa sente isso de uma forma muito, muito doída, muito pesada, muito difícil. E aí, pessoal, nós somos então cobrados. Ah, mas você não é espírita? Ah, mas você não sabe que... Vocês entendem? Nós somos cobrados, né? Então, mas a gente tem que se lembrar, pessoal, que nós somos seres em experiência. Nós estamos aprendendo, nós estamos aqui para aprender. Nós erramos, nós acertamos, nós passamos por fases na vida difíceis, por fases que nós estamos perdidos, muitas vezes, por fases que a gente não... Enfim, passa também essas fases, e aí vem outras fases melhores, outras fases mais esclarecedoras, né? Enfim, a gente vai passando aí por várias etapas. Eu acho que a vida nossa, a nossa encarnação, ela é baseada nas etapas. A gente cumpre aquela etapa, vem uma outra etapa, vem um outro momento, vem outras pessoas, vem outras situações, vem outras provas. E assim é, porque nós estamos aqui reencarnados na matéria, no mundo material, nós estamos suscetíveis a essas circunstâncias. E aí, então, muitas vezes nós não podemos nos esquecer que nós estamos suscetíveis a essas situações, a essas provas, a todas essas situações, mas o que pode nos diferenciar é a maneira como nós vamos lidar com isso. Por exemplo, a perda de alguém muito próximo, ela vai doer na gente também. Dói, pessoal, é uma dor física até. Quem estuda muito essa parte, né, os médicos, os cientistas, mostram pra gente que é uma dor física. Não é só sentimental, moral, espiritual, é uma dor física também, conforme for o trauma, conforme acontecer tudo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, nós não somos seres à parte, né? Não somos seres diferentes. Nós temos a bênção de ter a codificação espírita para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente saber um pouco mais como lidar com essas coisas, né? Com essas situações da vida, com os imprevistos, com as perdas, com as passagens, né? Até com a nossa própria passagem. E quando a gente desencarnar.
E quando a gente despertar no plano espiritual, a gente vai aceitar, a gente vai se revoltar, a gente vai se lembrar que a gente era espírita na última encarnação, que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente sabe que a vida continua. E aí? Então, assim, é importante a gente pensar essas coisas, né? Por isso que Miramês fala que o espírito sábio é aquele que procura descobrir as leis de Deus, né? E segui-las porque elas são imutáveis. Então, nós precisamos passar, né, por todas essas experiências. Ele fala aqui, mais uma vez repetimos, todos foram criados simples e ignorantes. E se instruem passando por todas as tribulações. As tribulações da vida servem para nos instruir também, né? Inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. É uma forma da gente despertar do sono da ignorância também, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de procurar descobrir essas leis divinas, né? Essas leis que nos regem. São leis que não mudam ao nosso bel prazer, né? São leis imutáveis, leis de Deus. Nós estamos aqui para cumpri-las. Se a gente não cumprir, isso vai gerar consequências para nós. Então, vamos procurar essa sabedoria que é descobrir essas leis e vivenciar essas leis, né? Ser uma alma obediente, como ele fala aqui. A alma obediente será sempre consigo mesma, está sempre bem consigo mesma por atender à vontade de Deus. Então, vivenciar essas leis na prática vai nos fazer sentir bem, sentir melhores. Aí nós vamos então alcançar esse status de alma obediente, né? Pessoal, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para um comentário da nossa amiga Márcia. Bom dia, meus irmãos. Estou em luto. Há 2 dias perdi minha mãezinha para essa doença horrorosa. Nossos sentimentos, viu, Márcia, pela partida de sua mãe. Hoje, na hora que a gente vai fazer a prece final, mentaliza, né, para ela receber o nosso abraço, os nossos sentimentos, a nossa boa vibração, tá? Fica com a gente aí até o final. E que Deus conforte a todos, né? Não está sendo um momento fácil, nós estamos realmente passando por essas despedidas dolorosas, mas a gente tem a doutrina que nos consola, que nos mostra que a vida segue, que a vida continua, para eles também. Então a gente vai mandar, pessoal, todo mundo que tiver, e o Diego também, na hora que a gente estiver fazendo a nossa prece, tá? Vamos nos concentrar juntos e a gente vai enviar para eles essa vibração, né, de amor, de saudade, essa vibração positiva para que eles possam sintonizar de uma forma boa, de uma forma alegre, positiva e possam se restabelecer o mais rapidamente possível, né? Tá bom? Pessoal, vamos seguindo então. O pessoal tá aí deixando as mensagens, muito bom, né? A gente vai participando aí e claro que a gente compartilha da dor, né? Desse momento difícil. Claro, a gente envia para você, Márcia, e para o Diego também os nossos abraços afetuosos de sentimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Quem estiver acompanhando aí, pessoal, o texto do Miramês, tá? Nós vamos entrar no 3º parágrafo agora. Ele vai fazer uma reflexão muito interessante. Olha só. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado, até compreender
que fomos criados pelo amor para amar. Pessoal, olha só, quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Olha o tanto que é bonito, né? Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal, e a melhor escola é a do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sentem-se bastante fortes para suportar o peso das próprias necessidades. Eu vou voltar nesse aqui, pessoal, porque esse é um ponto aqui muito perceptível para todos nós. Quem ajuda os que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de muita necessidade, de muita dificuldade, e a gente encontra num auxílio, numa ajuda para alguém, a gente encontra esse suporte. Eu vou dar um exemplo assim muito pontual para vocês. Quem está comigo aí desde 2018 sabe disso. Quem está comigo desde a primeira live sabe disso. Em 2018 eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi justamente naquele momento que eu comecei a fazer as lives. Foi um momento muito difícil, muito atribulado, por uma questão de saúde familiar. Foi no olho do furacão. Pessoal, eu nem sei explicar para vocês como que, olhando hoje, né, 2 anos e meio quase, olhando para trás, eu penso, nossa, mas por que eu comecei? Estava acontecendo aquele tanto de coisa, né? Aquelas situações ali que a gente não sabe o que vai acontecer, o que é. E foi justamente naquele momento que eu comecei as lives e até hoje nós não paramos. Em abril nós vamos fazer 3 anos já, hein? Quem tá aí desde o começo. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa parte aqui. Não no sentido de ajudar aos que sofrem, mas é um trabalho aqui, esse trabalho que a gente faz junto, não é só eu, não é só a equipe espiritual que está com a gente, mas são todos nós, vocês participam, os que assistem depois, tem muita gente que assiste depois que não consegue assistir agora. Então, é um grupo de pessoas. Então, não é questão igual ele usou ajudar os que sofrem, mas ajudar os que têm interesse, os que querem estudar, os que querem um estímulo, os que querem conhecer a doutrina, os que querem... E aí se sentem fortes para suportar o peso das próprias necessidades. E foi justamente isso. Então, naquele momento ali, foi um grande espelho para mim. E até hoje, né, está sendo, graças a Deus. E tudo se resolveu, tudo se tranquilizou, tudo se equilibrou, as batalhas foram vencidas e a gente só tem que agradecer no final das contas, né? Então, eu trocaria os que sofrem aqui pelos que têm vontade de conhecer a doutrina, que têm vontade de estudar, participar, né? Quem ajuda essas pessoas sente-se forte para suportar o peso das próprias necessidades. E aí foi isso que aconteceu, assim, aproveitando para dar esse depoimento pessoal meu. Então, realmente, isso procede, né? A gente consegue atravessar aquele momento, aquela prova. E aí ele vai seguindo aqui com mais essa análise. Quem ama, né, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Então, eu vejo aqui como uma retroalimentação, né? A gente ama e a gente recebe também. É uma coisa que a gente oferece e a gente recebe.
Nosso amigo João tá aí, a Aulista Espírita, diz para nós aqui: eu tô desde o comecinho das lives, é uma bênção para mim todas as lives. Que bom. Maria do Carmo também. Obrigado, pessoal, pelas mensagens aí, pela força. Quem tá desde o começo aí lembra disso, né? Então é um momento para a gente lembrar com gratidão, né? De uma forma especial, de uma forma que realmente nos deu forças para suportar. A Ruth também tá aí desde o começo. Então, graças a Deus, a gente tá junto nessa aí. Já tem um ano inteiro de 2021 planejado pra gente estudar. A Cláudia colocou para nós aqui: você tem um dom e foi despertado para isso. Estou ficando viciada nessas lives. Ah, que bom, Cláudia. Fica aí com a gente mesmo. Nós vamos estudar muito esse ano, viu, pessoal? Se prepare. E vocês vão ter que ler antes das lives pra gente poder comentar mais aqui. Tá bom? Muito bom os comentários aí. Vamos lá. Tem um outro trechinho aqui, que é o penúltimo parágrafo. Ele diz o seguinte, olha só. É até o trechinho que eu vou postar amanhã para vocês, tá? Quem fica de olho nas postagens aí vai ver amanhã essa postagem. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, sem esquecer quando se depara com grandes sofrimentos. Eles são prenúncios de breve restabelecimento. Olha que bonito, né? Sem esquecer, quando se depara com grandes sofrimentos, eles são prenúncio de breve restabelecimento. Então, olha só, pessoal, aqui ele reforça a importância que é, então, o esforço nosso, né? O esforço do espírito, né? Se esforçar em tudo que ele pode, que ele tem condições de se esforçar para buscar esse crescimento, para alcançar esse crescimento espiritual. O mérito está justamente nisso. Cada um fazer o que cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar. Sem esquecer que quando depara com esses grandes sofrimentos, que nós estamos inerentes, não tem como a gente estar fora, nós não estamos em uma categoria especial, né? Então nós passamos pelos grandes sofrimentos também, e eles são prenúncios de breve restabelecimento. Então quando a gente estiver passando por esses momentos, a gente pode saber que em breve virá esse restabelecimento para nós, né? Muito bonito isso, essa parte que realmente inspira a gente. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho antes de acabar. Diego colocou para nós aqui, exatamente no momento que cliquei, você falava sobre a perda de um ente querido. Foi bem na hora, né, Diego? Tá vendo, né? Não foi por acaso mesmo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo. A MB Envelope também, primeira vez que está com a gente, seja bem-vindo, bem-vinda. A Gemolina, é muito bom estar aqui com você, já faz parte da nossa vida, e quando você faz esses relatos de vida, fica ainda mais enriquecedor. Obrigado. Ai, que bom, né? Faz parte, a vida da gente não tem como, né? Pessoal, olhando para a minha vida, para a minha história de vida, eu acho que não teria como eu não acreditar no Espiritismo, né? Acho que não faria sentido. E com o Espiritismo tudo faz sentido, tudo vai se encaixando, as peças vão se encaixando. E realmente enriquece muito as nossas reflexões, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Isso. Pessoal, então, para a gente encerrar a questão 133, olha só o que Miramês vai falar lá no último parágrafo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, não pode existir plena felicidade, dado ao mau uso que o homem poderia fazer
dos recursos que Deus lhe emprestou. Então, olha só, pessoal, a gente não saberia lidar com a total felicidade agora. Olha que interessante a gente pensar também, né? A gente pensar nisso. Então, nada é por acaso, né? Tudo vem conforme nós temos condições também. E aí ele continua. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. Então ele fala sobre a doença, sobre a enfermidade, né? Que também todos nós estamos submetidos, nós podemos vivenciar experiências nesse sentido a todo instante. Não só a gente, mas alguém próximo, um familiar, um amigo, enfim, né? A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. Olha que interessante também. E aí ele segue. O Cristo abriu as portas ao entendimento, de sorte a educar as criaturas. E elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as formas por saberem como os devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos a viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Eu vou repetir essa última frase aqui, pessoal, porque eu acho que ela é muito importante. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu. Olha só, pessoal, a vida verdadeira, né? A vida, ela é a vida espiritual. Então aqui nós aprendemos a como nós vamos viver lá. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Então, quanto mais a gente viver essas leis, a gente praticar essas leis, quanto mais a gente incorporar no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nas nossas experiências, os valores do Evangelho de Jesus, nós vamos realmente ter mais vida. Nós vamos aprender a ver vida incessante. A gente não vai ver fim, a gente não vai ver tristeza, a gente não vai ver pessimismo, ciúme, ódio, maledicência, materialismo. A gente vai ver mais vida incessante, vida que não acaba. Então, estamos aqui para nos instruir e nos educarmos. Vamos aproveitar essa oportunidade. Pessoal, quantos e quantos espíritos gostariam de estar aqui neste momento, na nossa posição, aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando bater aquela tristeza, aquela dificuldade, a primeira coisa, a gente lembrar que a gente não está só. Nós não estamos sós. A segunda coisa é saber que nós estamos passando por essa experiência depuradora, por essa experiência que foi permitida por Deus. Deus nos deu autorização. Vai, meu filho. Viva mais essa experiência, aprenda mais essa experiência. Some mais valores à sua caminhada. Deus não nos permite reencarnar, pessoal, para a gente errar, para a gente fazer coisa errada, para a gente fazer o mal. Não. Nós, quando a gente chega aqui, a gente esquece muita coisa. A gente deixa para lá, a gente deixa esse lado material, esse lado mais irracional, entre aspas, nosso, falar mais alto, e aí a gente erra muito. Agora, cabe a nós reconhecer essa oportunidade valiosa que é a reencarnação. É a gente tentar enxergar nas dificuldades, no momento de perda, de muita vicissitude, né? Como a gente comentou no começo da live, essas vicissitudes da vida que estão intensas para todo mundo. É para o rico, é para o pobre, é para todos os países, para todos os lugares.
Então é pra gente aprender, pra gente observar, pra gente agradecer. Agradecer. A gente precisa agradecer. Quando a gente acorda, por que não agradecer? Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia na Terra, por mais um dia de aprendizado. Vamos agradecer mais. A doutrina espírita é esse bálsamo que nos mostra, né? Ele consola as nossas dores e nos mostra a grandiosidade da vida, a grandiosidade da oportunidade que nós estamos tendo agora. Quantos e quantos, né, espíritos gostariam de estar aqui, atravessando esse momento. Eles estão lá aguardando a oportunidade, aguardando o momento deles, a permissão de Deus para virem ter mais uma chance de crescimento. Então, se a gente já está aqui, pessoal, vamos fazer valer, né? Vamos aproveitar no sentido mais completo que existe, que é buscar a vivência dos valores do Evangelho. Os valores que Jesus confia que nós vamos conseguir vivenciar, nós vamos conseguir colocar realmente, de fato, na nossa vivência eterna, não só nessa encarnação aqui. Porque o que a gente aprender aqui, o que a gente conseguir aqui, nós vamos levar para as próximas. Nós vamos retornar para o plano espiritual mais fortes, com maior alegria de pensar, nossa, aquilo que eu precisava aprender, eu consegui aprender. E agora eu vou para a próxima lição. Olha só, vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente estiver lá no plano espiritual e olhar essa última encarnação nossa, e aí a gente vai ficar feliz, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar entusiasmado para a próxima, e aí? Então, a reencarnação, mais uma vez, é essa bênção, é essa justiça de Deus para todos nós. Todos nós partimos de onde nós tivemos que partir e temos a chancela de Deus, a chancela da espiritualidade, dos espíritos que nos acompanham, de vivenciar o que nós precisamos. Então vamos buscar a melhor sintonia, vamos buscar o estudo, vamos buscar quando as casas espíritas se reabrirem, vamos buscar as casas espíritas. Há tanto sofrimento nesse mundo que a gente pode ajudar, que a gente pode diminuir. E aí é o que ele falou aqui durante o estudo, né? Se a gente... Deixa eu voltar lá, para a gente encerrar. Quem ajuda os que sofrem, sentem-se bastante fortes para suportar o peso das próprias necessidades. Todos nós temos necessidades. Eu não estou falando aqui de necessidades materiais, tá, pessoal? Necessidades gerais, espirituais, morais. Todos nós temos essas necessidades. Então, quando a gente faz esse trabalho, quando a gente olha para o outro, quando a gente ajuda aquele que está sofrendo, o peso nosso fica mais leve. A gente consegue caminhar, a gente consegue raciocinar, a gente consegue encontrar aquela saída que às vezes a gente não estava conseguindo encontrar. Eu acho que é isso, né? Hoje a gente faz essa grande reflexão sobre a importância da reencarnação, o objetivo que nos leva a estar aqui. E eu me lembrei, alguns dias atrás, eu estava fazendo esse estudo aqui, né, já me preparando para a live, eu me lembrei, eu acho que vocês vão lembrar, vamos aproveitar que a novela está no ar aí de novo, né, A Viagem, que é uma novela muito marcante. Deixa eu fazer esse comentário rapidinho antes da gente passar para a nossa prece. Quando a novela passou pela primeira vez, pessoal, em 94, eu tinha 4 para 5 anos. Quase 5 anos já. E eu lembro de ter visto a novela, assim, em algumas partes eu lembro. E durante esse estudo aqui, eu me lembrei de uma cena da novela que eu revi depois de muitos anos, ela reprisou várias vezes, né? Eu revi depois essa cena, mas eu lembro muito na época. Que é aquele momento
que o Alexandre, né, está se preparando para reencarnar. Quer dizer, olha só, a experiência que ele passa, né, aqui na Terra, depois ele desencarna, ele passa pelo Vale dos Suicidas, ele passa por todo aquele aparato, a novela inteira de todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo, né, a irmã também desencarna querendo e foi ajudar, enfim, aquela trama toda que a gente já conhece. E aí eu me lembrei daquele momento que ele começa a se preparar, e quer dizer, ele entende que ele precisa reencarnar. Ele entende que é necessário mais uma experiência, ele reconhece o que ele errou, né? E ele está ali se preparando, e eu lembro muito do momento que ele vai reencarnar. O quanto ele estava feliz, o quanto ele estava esperançoso de estar tendo mais uma oportunidade, né? E aí aparece aquela cena. Quem viu, lembra, né? Quem não viu, tem a oportunidade de ver agora, que a novela está passando. E é muito bonito o momento que ele parte, né? Realmente para reencarnar. E aí o bebê nasce. E aí a gente sabe que é ele. E ali a gente vê o recomeço. A oportunidade que Deus dá para que a gente possa evoluir, crescer e chegar mais próximos dele. Muito bonito, né? Então fica essa referência aqui também. Quem não assistiu a novela, assiste. Tá passando no canal Viva aí, às 3h15 da tarde e às 23h45, se eu não me engano. 2 horários aí. Facilita pra gente acompanhar, né? Eu tô vendo alguns capítulos só. Às vezes eu vejo que tá passando, eu paro e assisto um pouquinho. Mas é muito bom, a gente relembra assim, e realmente, pessoal, agora vocês imaginam, eu com 4 anos para 5 anos, aquilo ficou forte na minha cabeça, né? Falando, nossa, mas então... E eu tinha perdido meus avós um pouquinho antes da novela começar. E aí eu via a novela e pensava, nossa, mas meus avós estão lá nesse lugar? Que lugar bonito, né? Será que eles estão lá? Eu ficava assim... Imagina, uma criança de 5 anos pensando nessas coisas. E aí, na cena da reencarnação, aí fez sentido. Nossa, a gente vai, volta, começa de novo, aprende de novo e volta. E é esse movimento. A reencarnação é esse movimento da vida. Essa roda que faz girar toda a nossa evolução. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Ruth, que live maravilhosa, como sempre é bálsamo, obrigado. A Cláudia está comentando aqui, tem todos os capítulos no Facebook, na página da novela. Ah, que bom, tem também no YouTube. É verdade, tem no YouTube. Então, quem quiser ver essa cena, pessoal, assiste essa cena da hora que o Alexandre vai reencarnar. Procurem lá, é o último capítulo, tá? Então deve ser o final do último capítulo. Uma coisa assim. Então, imagine, né? Uma criança de 5 anos já pensando nessas coisas. Eu fui um pouco assim. Aí depois de alguns anos que eu encontrei a doutrina mesmo e estamos aqui, né? Firmes. Que bom. Vamos lá então, pessoal? A Márcia tá deixando uma sugestão aí. Escutem a música Reencarnação de Michael Leal. Ó, fica a dica aí pra vocês. Música Reencarnação. Depois vamos buscar aí pra gente escutar. Pessoal, vamos nos preparar para a nossa prece então. Pessoal, como o ano está começando, eu queria que hoje, durante a nossa prece, a gente mentalizasse nosso querido mentor, nosso querido amigo Bezerra de Menezes, que é o espírito que a gente se inspira tanto para fazer o estudo, que é a nossa logotipo aqui do estudo espírita, né? Vamos nos lembrar de Bezerra de Menezes, vamos pedir, né, para que ele nos acompanhe durante esse ano, essa nova etapa, esse novo momento que nós estamos iniciando hoje. E no momento da prece a gente mentaliza as pessoas que a gente quer ajudar, que a gente quer enviar aquela vibração positiva. O Lucas quer fazer uma pergunta.
Manda aí, Lucas, rapidinho, antes da gente começar a prece. Michele, um excelente estudo, obrigado pela presença, né, de sempre. E vamos, durante a prece, pessoal, fazer essa... Vamos lembrar dele. E no final eu quero fazer a prece dele, né, a prece A Bezerra de Menezes, que é uma prece muito bonita. É uma prece que realmente mexe muito com o nosso pensamento, com a nossa gratidão, né? Deixa eu ver aqui rapidinho a pergunta do Lucas para a gente fazer a prece. Referente à questão do espírito escolher a família, no caso de adoção, isso seria também uma escolha ou uma questão de prova e expiação? Muito interessante sua pergunta, Lucas. Referente à questão do espírito escolher a família, no caso de adoção, isso seria também uma escolha ou uma questão de provação e expiação? Nossa, eu poderia fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. Porque é um pouco da minha história de vida, que eu já comentei aqui, já contei aqui na live umas 2 vezes, se eu não me engano. Eu acho, né? Eu vou dizer pelo meu exemplo, tá? Que eu acho que é mais fácil, porque para não abrir tanto. Mas eu sou filho adotivo e eu tenho certeza de que eu escolhi a minha família, escolhi a minha mãe, escolhi a pessoa que iria me acolher. E isso é uma certeza muito grande dentro de mim, viu? Eu acho que realmente já é algo que foi direcionado, né? Foi já canalizado, foi... não é um acaso, né? Então, agora com relação à questão de ser uma prova ou uma expiação, eu acho que depende de cada caso, mas eu acho que pode ser sim uma expiação. Quem sabe algo lá de trás, né, que a gente não sabe, possa interferir para a gente passar por aquela experiência de reencarnar em uma família e ser direcionado para outra família que é a família de fato, que é a família verdadeira. Então, eu acredito que sim. É uma escolha. Eu escolhi, eu tenho certeza que eu escolhi. Então, assim, é uma... Aulista Espírita, que pergunta, hein? É verdade, olha que pergunta interessante, mas é verdade. A gente pode fazer depois uma live sobre isso. Tem livros que falam sobre esse tema, tá, Lucas? Eu não sei agora te falar o nome do livro, mas eu já vi 2 livros que falam de exemplos, né? De filhos adotivos que chegam, né, e têm uma experiência anterior e tudo mais. Eu já recebi alguns esclarecimentos sobre a minha história em si e me trouxe muita paz, me trouxe muita tranquilidade. Eu lido isso com muita naturalidade, não é uma coisa que me atrapalha ou que... Eu entendo que eu estou onde eu deveria estar, né, com as pessoas que eu deveria estar. Então, isso é um grande bálsamo para mim, né, para minha vida, eu entender isso. Então, eu acho que depende da situação, claro, mas no meu caso específico, eu acho que eu escolhi, sim. E com relação à expiação, é algo de trás também com relação à minha relação com os meus filhos em outras existências, tá? Então, eu no meu caso específico, tenho uma relação. E que hoje, depois, né, eu já adulto e tudo, eu penso como algo, tá, tudo bem, então eu já resolvi 2 coisas em uma. Então, se eu tinha algo a expiar, eu já expiei ali, né, com essa transição, né, de chegar em uma família e ser direcionado a outra. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, com a expiação, e então tá ótimo, né, já resolvi um ponto. Que bom, né? Ai.
Deixa eu ver aqui os comentários antes da gente começar. A G tá falando aqui que merece uma live. A G colocou para nós aqui: eu, como madrinha de gêmeos adotivos, tenho plena certeza que é uma escolha da família verdadeira, né, pessoal? Nós somos eu acredito muito em direcionamentos, muito em direcionamentos. Então, às vezes a gente vem por um lugar, mas é direcionado para o lugar onde a gente tem que estar mesmo. E pronto, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Merece uma live, né, G? A Érica, que tema lindo. A Aulista Espírita, lindo e reconfortante. Opa. Olha só, o César deixou uma referência aqui para nós. Prefácio, livro Crianças Além. Crianças Além? Opa, perdão. Crianças Além. Emmanuel afirma que espírito pede ou é induzido, né? Então, eu acho que é um tema que vale a pena a gente estudar, a gente pegar os textos que já existem para a gente ver as possibilidades, né? O Lucas colocou para nós aqui: bacana, pois na verdade, após o desencarne da minha mãe, surgiu essa questão na família e tive medo de buscar a verdade e ainda tenho. Lucas, depois se você quiser conversar comigo por direct, mas eu vou te falar só uma coisa assim, rapidinho, com relação a isso. Teve um momento que eu tive a oportunidade de buscar, né, informações lá de trás, enfim. E aí as informações começaram a chegar para mim, depois elas pararam de chegar. E aí eu recebi uma orientação da espiritualidade de que por que buscar uma coisa que, né, eu estou onde eu estou porque é onde eu deveria estar. Então, e aí as informações pararam de chegar, eu não busquei e para mim tá tudo certo. Então, consulta o seu coração, consulta os seus sentimentos, tá? E qualquer coisa a gente conversa por direct, tá bom? Isso aí. Muito obrigado, então. Pessoal, vamos então nos preparar para a nossa prece. Lembrando então para a gente direcionar o nosso pedido, o nosso agradecimento ao nosso querido Bezerra de Menezes. E no final eu vou encerrar com a prece dele, tá bom? Vamos lá então. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos irmãos, aos nossos espíritos trabalhadores da luz, que nesse instante nos assistem, que nesse instante participam conosco desse estudo, dessa noite de reflexões, desse banquete de luz que nos foi oferecido na noite de hoje. Obrigado, Mestre, por mais uma oportunidade. Obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado por estarmos reunidos, iniciando mais um ano de estudos, mais um ano de aprendizados, mais um ano de atividades nesse estudo tão importante para as nossas vidas. Te pedimos, Mestre, nesse instante, que a sua luz infinita de amor envolva a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles, Mestre, que nesse instante queremos dedicar um momento de prece, um momento de vibrações positivas, um momento de luz e de paz. Te rogamos, Mestre Jesus, que leve aos nossos familiares, aos nossos amigos e também aos nossos lares bênçãos de equilíbrio, de saúde para o corpo e para o espírito, bênçãos de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia, bênçãos de fé, Mestre.
que a nossa fé neste novo ano que está se iniciando possa ser ainda mais ser solidificada, ser fortificada no nosso dia a dia de estudo, no nosso dia a dia no nosso trabalho, na nossa convivência com os familiares, com os amigos, com todos aqueles que requer ainda mais amor da nossa parte. Que possamos ser, Mestre, também o seu emissário nestes momentos difíceis de convivência, nesses momentos onde temos dificuldades de lidar com o nosso próximo. Te pedimos, Mestre, em especial pelos nossos familiares, amigos que desencarnaram recentemente, que os nossos amigos espirituais, os bons espíritos que estão conosco, possam levar até eles o nosso abraço, a nossa lembrança, o nosso carinho afetuoso, para que eles possam se restabelecer prontamente no plano espiritual, sabendo que a vida continua e que nós aqui na Terra enviamos muitas vibrações de amor. Te pedimos também, Mestre, por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas lutas diárias, pelas superações cotidianas que somos convidados a enfrentar. Te agradecemos pela bênção da saúde, física e espiritual. Que ela seja estendida a todos que compartilham conosco da caminhada terrena. Te pedimos também, Mestre, que possamos ter a alegria da convivência dos espíritos de luz, esses trabalhadores abnegados que tanto nos auxiliam, como o nosso querido Bezerra de Menezes. Que ele possa, Mestre, nos direcionar bênçãos, orientações, caminhos, e possa encher nossos corações de esperança neste novo tempo que se inicia. Mestre Senhor Jesus, nesse instante, te pedimos para que estenda toda essa luz, toda essa bênção que nos envolve para todo o nosso lar, nossa casa, que nos abriga, que nos protege das vicissitudes da vida. E que ela se estenda, Mestre, essa luz infinita, se irradie para os vizinhos, para o quarteirão, para o bairro, para a cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil que tanto necessita das tuas bênçãos e da sua proteção. E que o mundo inteiro, Mestre, perceba o seu amor infinito que vela por nós. Te agradecemos pela sua presença através dos amigos espirituais que velam por nós e que nos acompanham durante o estudo. Nesse instante, vamos direcionar os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao nosso querido amigo Bezerra de Menezes, esse espírito amigo, paternal, que nos inspira sempre ao estudo sério, à vivência correta, digna da doutrina espírita.
Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazê-lo divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou da alma. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Esteja conosco, Mestre e Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Que essa prece chegue nos corações, inspire a todos nós a começar um ano com muita alegria, com muita fé, com muita esperança de que as coisas vão melhorar, de que nós vamos atravessar esse momento, nós vamos atravessar toda essa tempestade com muita fé de que Jesus, os nossos mentores, nossos amigos estão com a gente, guiando o caminho. Nós vamos atravessar esse caminho da melhor maneira. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí. Eleusa, Carlos Magno, Lucelena, minha querida, saudades demais. Cláudia, Aulista Espírita, Pasquini, Marta, Tainã, obrigado. César, gratidão a Jesus e aos orientadores espirituais, gratidão a todos, Deus lhe abençoe, obrigado, viu, César? Tânia, Nádia, Elza Silva, Raquel, Gori, desculpe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Márcia, Lucas, todos vocês que estão aí com a gente até agora. Muito obrigado. Jairo também. Linamara, Maria do Carmo, MB e Adriana. Obrigado, pessoal. Na semana que vem a gente retorna então. Nós vamos estudar a questão 134, 135 e 136 do Livro dos Espíritos, tá bom? Eu aguardo vocês. Uma noite especial, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigado. Cristina, Tainã, Ruth. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.